16, versículo 17. Se você tem, abre a Bíblia, viu? Se não tem, compra uma Bíblia baratinha, busca ela. Se usa no celular, usa no celular. Se não tem instalado a Bíblia no teu celular, instala a Bíblia no teu celular. Versículo 16, capítulo 1 de Romanos, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Primeiro dos judeus e também do grego, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé ou pela fé. Viu? Temos uma palavra poderosa nesta noite do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho, amado, ele é boas novas. Boas novas. Há uma esperança. O povo estava perdido. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que todos pecaram? É o pecado original, é o pecado de Adão, é o pecado de Eva, que manchou toda a humanidade. Veio sobre todo homem que nasceu, toda mulher que nasceu dali para frente agora, nasce debaixo de uma maldição. Pessoas que nasceram debaixo de uma maldição, debaixo do pecado, debaixo da morte. O homem foi criado por Deus, não era criado para morrer. A intenção de Deus, quando criou o homem e colocou no jardim do Éden, não era para que o homem morresse, mas quando a desobediência de Eva, com a desobediência de Adão, eles pecaram e isso trouxe a morte sobre a vida deles. Morte espiritual e morte física. Primeira coisa que o pecado faz, ele traz a morte espiritual, e depois ele traz como consequência a morte física. Efésios capítulo 1, versículo 2, Efésios 2, 1 diz assim: e vós vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Toda a raça humana estava morta. Todo homem sem Cristo está morto. Toda mulher sem Jesus está morta. Ah, pastor, mas eu sou tão bonzinho. Eu sou bonzinho. Eu ajudo pessoas. Eu ajudo os meus parentes. Eu dou cesta básica. É a filosofia dos espíritas. Os espíritas é os que mais ajudam donativos e dão para as pessoas carentes, porque eles acreditam que conforme eles ajudam as pessoas, eles serão salvos, eles estão sendo purificados, eles estão sendo purgados com isso. É a filosofia deles. Isso é bom? É. Isso é agradável diante dos olhos de Deus? É. Mas ninguém porque é bonzinho, ninguém porque ajuda ninguém é salvo. A salvação, amado, ela é pelo sacrifício de Jesus. Quando eu aceito Jesus, quando eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus, que Ele levou os meus pecados na cruz, que Ele levou todas as acusações que eram para mim, que eram para você, Ele cravou na cruz. A Bíblia diz isso: cravou na cruz os meus pecados, os seus pecados. Isso, então, a partir do momento que eu creio e aceito, recebo e confesso Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Primeiro, Jesus, antes de ser Salvador da tua vida, tem que ser Senhor da tua vida. Diga amém. Senhor é quem está na direção, Senhor é quem conduz, Senhor é quem predomina sobre você. E a Bíblia diz que Jesus é nosso Senhor, é nosso Salvador, mas também é Senhor. As pessoas estão procurando só o Salvador, elas não estão atrás do senhorio de Cristo, porque para eu estar debaixo do senhorio de Cristo, eu tenho que me submeter, eu tenho que negar a minha vontade, eu tenho que negar
Paulo vai declarar: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem era Paulo? Paulo era um homem religioso, era um homem muito estudado, era um catedrático, era um advogado. Mas a pessoa que mais Paulo odiava era Jesus. Sabia? A pessoa que mais Paulo, que escreveu 60% do Novo Testamento, da Nova Aliança, antes ele era a pessoa que mais odiava Jesus. Ele odiava o crente. Já conheceu esse? Odeio gente, crente. Não gosto de crente. Uma vez, eu expulsando um demônio com uma mulher, ela possessa o demônio e falou na boca dela: eu não gosto de ti. Eu disse: então empatamos, porque eu também não gosto de ti. Também eu gosto. Paulo não gostava de crente, mas a Bíblia diz que ele ia perseguir a igreja. Em Atos capítulo 9, fala da conversão de Saulo, que antes era Saulo, depois se transformou Paulo, porque quando você está em Cristo, tem que haver mudanças. Diga amém. Se não houver mudança na sua vida, você não foi realmente transformado, você não foi realmente tocado, e você não deixou. Não é que Deus falhou contigo, é você, porque Jesus, ele diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Diga amém. Então o Senhor é cavaleiro, ele não rebenta nada. Quem rebenta é Satanás. Quem mete os pés na porta e rebenta tudo é Satanás, tentando destruir famílias, tentando destruir casamento. Ele rebenta. Se você vacilar, ele rebenta. Mas o Senhor não, ele é cavaleiro. Por isso ele diz: eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, se alguém atentar, eu entrarei, eu colocarei uma mesa diante dele, sentarei na mesa dele, ele sentará comigo, e nós vamos cear. Diga amém. É isso que o Senhor está falando. E Paulo, ele não gostava de crente, mas ele vai, a Bíblia diz que ele vai meio-dia, cerca do meio-dia, ele vem uma luz muito forte sobre ele, aquela luz muito forte derruba ele cai, e ele ouve a voz do Senhor Jesus dizendo: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar com os aguilhões. E ele diz: Senhor, quem és? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus poderia falar muitas coisas ali para Paulo, mas ele diz: eu sou Jesus, porque ele sabia que Paulo ele não gostava dos crentes, porque os crentes adoravam Cristo Jesus. E dali para frente, Paulo, ele é totalmente transformado pelo poder do Evangelho. Diga amém. É por isso que agora em Romanos ele escrevendo, instruindo a igreja, ensinando a igreja, formando a igreja, e a igreja de Roma está dizendo aos crentes de Roma, ele está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar os pecadores. Você só pode ser salvo, amado, pelo Evangelho de Cristo. Diga amém. Não existe nada. Você não pode ser salvo pelo teu dinheiro, você não pode ser salvo pelo teu esforço, você não pode ser salvo pelas suas obras que você faz. Você é salvo pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício expiatório que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Quando você aceitar, quando você reconhecer que você é pecador, quando você reconhecer que você precisa de Jesus, então vem salvação para você. Diga amém. Em Lucas capítulo 19, versículo 9 diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. E ele pregando a Nicodemos: onde veio salvação a esta casa, pois este é filho de Deus, mas estava perdido. Mas Jesus declara: hoje veio salvação a esta casa. Quantos recebem a salvação de Deus nesta
noite, diga bem. Versículo, Gálatas capítulo 1, versículo 6, 7, diz assim: maravilho-me de que tão depressa passei daqueles que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não há outro, mas alguns de vós querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo está enfrentando algo aqui tremendo. Aqui já é a igreja de Gálatas, outra igreja que Paulo fundou. E ele diz: eu estou abismado com o que vocês estão vivendo, porque vocês aceitaram Cristo. Eu evangelizei, preguei, muitas pessoas confessaram o nome do Senhor e se alegraram e começaram a servir o evangelho de Cristo. Alguns estavam entrando de forma sorrateira na igreja de Gálatas, pregando que pessoas agora, para ser salvas, elas não precisavam apenas confessar Jesus como o Senhor da sua vida, como Paulo ensinava, como o Evangelho ensina, mas elas precisavam acrescentar alguma coisa na vida delas. Já ouviu isso por aí? Não, você tem que crer, mas você tem que fazer isso aqui a mais. Tem que fazer mais uma coisa aqui. E ele tinha algumas pessoas que estavam ensinando de forma errada, pervertendo o Evangelho. Aí Paulo no versículo diz: mas ainda que nós mesmos, ou seja, eu ou um outro pregador, nos anuncie um outro Evangelho, além dos que vos tem anunciado, seja anátema, seja maldito. Se vem algum outro, ou eu mesmo, ele está dizendo, eu gosto muito de Paulo porque ele sempre se coloca como exemplo. Vinha pregar um evangelho que não seja o evangelho de Cristo, é maldito, é anátema. Porque estava entrando pessoas na igreja dizendo que precisavam algo mais para ser salvo. E Paulo declara: não existe outro evangelho a não ser o evangelho da graça de Cristo. Diga amém. A não ser o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação, é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para libertar os cativos. O evangelho é o poder que detona com o pecado. Diga amém. E eles pensam que desce um anjo do céu e pregou o evangelho, essa pessoa é maldita. Se alguém acrescentar algo do que foi ensinado aos apóstolos, do que os apóstolos ensinaram, do que Jesus ensinou, seja maldito, seja anátema. Eles estavam rejeitando o evangelho da graça, o evangelho de Jesus, o evangelho que Paulo pregava. Quero chamar a atenção, quero abrir aqui um parênteses. Quando você fica ouvindo mensagens na internet, se certifique que aquela pessoa que está pregando ali seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, que ela tenha base, que ela tenha fundamento bíblico. Você não sabe nem quem é, muitas vezes, nem quem é aquela pessoa que está pregando. Ah não, pastor, eu vi lá um pastor pregando. Que pastor? Pastor tem liderança. Pastor pertence a uma igreja. O cara não pertence à igreja. O cara não tem autoridade eclesiástica sobre a vida dele. Está pregando, está denominando pastor. E você está ouvindo, dizendo: eu vi um pastor pregando que não precisa congregar, pastor. Que eu não preciso de uma igreja. Que eu não. Aí eles usam, eles vão de 8 a 80, né? Entende a expressão 8 ou 80? Só que eles deturpam a palavra de Deus, que dizem: não precisa ficar dentro da igreja para servir a Deus. Desde que eles dizem, já ouviu isso? É verdade. Você não precisa ficar dentro da igreja para servir a Deus. Você tem sua família, você tem os seus filhos, você pode ficar com sua família aparentemente bonito, né? E confortando todo o meu ego, né? Tudo que eu penso. É verdade, pastor, eu vi. Sim, eles vão do 0 a 80. Não precisa ficar dentro da igreja, verdadeiramente não precisa. Mas quando você vai para Hebreus, diz que precisa congregar.
precisa ter uma congregação, todo cristão precisa ter comunhão com a igreja. É verdade. Se eu não congrego, eu não tenho comunhão com a igreja. Se eu não congrego, diz assim, porque quando congregais tem salmos, tem cânticos, tem hinos. As irmãs não cantaram aqui? Não louvaram a Deus? Tem salmos, tem cânticos, tem hinos. Por quê? Aqui é a igreja. E muitos falsos profetas, Jesus têm se levantado. No final dos tempos, muitos falsos profetas se levantarão pervertendo o evangelho de Cristo. Não precisa morar dentro da igreja, mas precisa estar ligado. Tudo que está ligado na terra está ligado no céu. A polícia para você. Já desde que tempo, quando eu trabalhava, quando eu tinha na igreja lá no São Francisco, primeira igreja, ele nem motinha. Uma blitz. Poxa, não era a motinha que tem hoje, não. Era uma motinha dele, uma mobilete, não precisava de carteira. E um abençoado gastou comigo. O outro mais tranquilo, porque o policial assim tem mais tranquilo, outro mais, né? O policial assim tem dessa jogada. O que é mais perturbador é aquele que é calmo. Aí ele disse assim: o senhor faz o quê? Eu digo: eu sou pastor. Só tem como mostrar que você é pastor? Tem, agora a minha mochilinha, você está ali, não, essa era a outra. Eu já abri, peguei a minha credencial. Eu sou pastor. Ele olhou. Aí eu dei errado. A do ano passado, eu estava com um auxiliar. Disse: meu senhor é auxiliar. É auxiliar também, é pastor. Mas essa aí do ano passado, está aqui, a desse ano, está errado. Titular. O senhor é pastor. Você viu? Ele creu em mim quando eu disse que era e quando eu mostrei que eu era pastor, porque eu tinha uma credencial. A igreja do Evangelho Quadrangular, quando nós aqui estamos numa congregação ainda, elas emitem. Aquilo não é nada, mas aquilo mostra que você pertence a uma igreja, uma carteirinha. A igreja do Evangelho Quadrangular pertence à igreja do Cristal da Calama. Sou membro ou líder, ou o que você for. Essa carteira não te abre, não te leva para o céu, não. Mas essa carteira mostra quem você é. Essa carteira liga você também nos céus. Verdade. Porque você pertence. Não adianta você dizer que pertence ao reino de Deus, da família de Deus. E que igreja você pertence? Quem é o teu pastor? Não, é Jesus. Não. Se Jesus não precisasse eu ser pastor, Jesus não tinha estabelecido 12 apóstolos que ficaram na terra para fundar a igreja e não tinha levantado Paulo para ser fundador de igrejas. Apóstolos, porque eu fui chamado por Deus para ser apóstolo. Se Jesus, ele é o pastor de todo mundo, ninguém precisa de pastor, ele não tinha estabelecido os 12 apóstolos, não tinha estabelecido Paulo como pastor de igreja, como apóstolo, e a igreja ia crescendo, desenvolvendo, e ia levantando-se pastores, bispos, presbíteros, líderes da igreja. Então você precisa estar ligado. É verdade. Diante dos homens e o próprio Satanás sabe que se você está ligado, você tem uma cobertura espiritual sobre a tua vida. Diga amém. Amém. Você tem uma cobertura, você está ligado. Você está ligado, ó. É uma cobertura, assim como a autoridade de uma mãe pelo filho, a autoridade de um pai pelo filho e a autoridade de um pastor. Você sabia disso? Verdade. Ah, pastor, mas então aí tem muitos que não prestam, eu concordo com você. Sabe como é que a Bíblia vai falar? E Jesus disse: eu sou aquele que passeio no meio dos 7 castiçais e tenho nas minhas mãos as 7 estrelas. Aí ele vai revelar o segredo dos 7 castiçais. O segredo dos 7 castiçais são as 7 igrejas da Ásia. O começo. Porque hoje tem muitas igrejas, milhares, milhões de igrejas. É o segredo dos 7 castiçais. Eu passeio no meio dos 7 castiçais. Jesus está passeando aqui em nosso meio. Você crê nisso? Amém. Você crê que o homem da confurada está aqui, ele está passeando em nosso meio? Ele diz: eu passeio no meio dos 7 castiçais dessas igrejas. Eu tenho as 7 estrelas nas minhas mãos. Depois ele vai revelar que as 7 estrelas são os 7 pastores da igreja, de que ele chama como anjo.
ser mãe. Porque não, pastor, eu quero ser amigona. Eu quero ser amigona. Não, minha filha, ela tem amiga para bater papo, para revelar as coisinhas dela. Ela precisa, dentro de casa, ter uma amiga sim. Mas antes da amiga, ela precisa de uma mãe. Um filho, antes de um amigo, ele precisa de um pai. Sabia? A igreja é a posição de um pastor da igreja. Não é nada, não é mais, eu não sou mais importante que você. Não me entenda diferente, não coloco a palavra na minha boca. Mas enquanto estou debaixo, há uma autoridade na vida. Pode ser outro. Pode ser outro. Um dia eu vou sair daqui. Vai vir outro. A autoridade está sobre a vida dele. Se você reconhece, creia nos seus profetas e prosperarei. Creia nos seus profetas e estareis seguro. É verdade. Por isso você entende. Por que a vida muitas vezes as pessoas não fluem? Por que muitas vezes não fluem? Por causa disso, mano. Uma vez eu não vou fazer aniversário para pastor nada. Eu vou fazer isso para nada. Eu digo, claro, como de vacuna tu é. Eu não quero fazer para ninguém. Se alguém fizer aniversário para ti, não vai gostar. Deixa eu ensinar que você quer ganhar presente, tem presente. Não é isso? Pastor, quem que não gosta de ganhar presente? Todo mundo, não adianta dizer assim, não precisava. Não tem isso? Não, pastor, não precisava. Não, o que é? Não adianta ser só aquela coisa como as pessoas não entendem. Como é que você está? Aí a pessoa diz, não estou bem, não, é só uma forma de eu conversar uma conversa. Como é que você está? Nem esse negócio de não precisar, todo mundo quer ganhar um presente. Não é verdade? Todo mundo quer ganhar um presente. Então, é reconhecimento, é dar lá, para que você possa ser abençoado. Diga amém. Amém. Glória a Deus. E Paulo está dizendo que, mesmo que desça do céu, porque você não vai acreditar em qualquer coisa, não, sabia? A Bíblia diz que você tem que fazer e olhar para a palavra para ver se tem base. Se não tiver base bíblica, pode ser muito bonito o sermão, pode ser eloquente, pode ser forte, mas se foge a palavra, é herético. Se foge a palavra, não tem base. Tem que ter base. Por isso Paulo diz, mesmo que desça um anjo do céu. E Satanás fez isso, não se revestiu. Era anjo de luz, Satanás se revestiu de anjo de luz. Já estava demônio decaído. E agora se reveste de anjo de luz para enganar. E a Bíblia diz, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Deus deste século. Jesus disse, ele vem aí, e eu nada tenho a ver com ele. Quando Jesus estava no Monte da Oliveira, ele vinha aí. Chegou Judas. O que vai fazer? Fazer pressa. Beijou Jesus, prenderam Jesus. Jesus sabia que ia ser preso. Jesus não fugiu do chamado de cadeia. Amém. Graças a Deus por isso. É verdade. Então os falsos mestres estavam rejeitando os ensinamentos de Paulo. Paulo pregava, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2. Salvação é pela graça. O que é graça? Entre tantas coisas, favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, ninguém merece, mas a graça de Cristo, que é graça sobre graça, nos alcançou. A Bíblia diz que Deus olhou para nós, Jesus é Deus, olhou para nós e não levou em conta os nossos pecados, não levou em conta as nossas ignorâncias e salvou-nos. E quando a Bíblia diz que Deus olhou no plano divino e viu todos debaixo da graça, Jesus veio para salvar a todos. Diga amém. Jesus veio salvar a família, Jesus veio salvar o homem, a mulher, o jovem, a criança, e todos Deus viu todos debaixo da graça. Mas
alguns rejeitam, alguns não querem, rejeitam o Evangelho de Cristo, a palavra do nosso Deus, o sacrifício. Então é pela graça, isto não vem de vós, não é pela minha capacidade, não é só pelo meu esforço, não é pelas obras, porque a Bíblia diz que a salvação, no Velho Testamento, eles procuravam ser salvos pelas obras. É o homem tentando ser salvo pelas obras. O Velho Testamento é isso. É o homem tentando ser salvo pelas obras. Nunca ia conseguir. Ninguém nunca conseguiu, a não ser na figura de Cristo. Quem olhava para Jesus, para Deus no Velho Testamento, estava sempre anunciando para Jesus, sempre mostrando que ele queria. Moisés disse: porque Deus levantará um profeta que nem eu, a ele vós ouvirás. Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar. Eu sou salvo porque eu faço muitas coisas por Senhor, eu sou salvo por isso. É igual o jovem rico chegou e disse: ô mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Estava convicto que eu estou salvo. Desde pequeno faço a obra, desde pequeno ensino, desde pequeno eu instruo. Era um pregador da época. Aí Jesus disse: bom, é só um que é o Pai. Já disse: olha, fique esperto. E foi falando, aquele jovem conhecia a palavra de Deus, pregava a palavra de Deus, mas servia ao Deus Mamon, Deus das riquezas. E Jesus vai em cima do que ele precisa ser tratado. Naamã, no Velho Testamento, Naamã, você lembra, você já ouviu, ele não foi curado de primeira porque era arrogante. Naamã era um general do exército da Síria, o maior exército que existia na época. E ele, a Bíblia diz que era um homem de guerra, mas era leproso. E ele foi levado uma jovenzinha, disse: olha, se tivesse em Israel, lá tem o profeta te curaria. E ele pediu cartas para ir para Jerusalém, e foi até, só que ele foi com o rei, achando que era o rei que tinha autoridade para curar ele. Chega lá com pompa, cheio de carros, cheio de soldados, e diz: olha, está aí o exército Naamã, o exército da Síria, multidão de. Era um homem poderoso na época, era um homem de guerra. Depois do rei, da autoridade maior, era o capitão do exército, quem comandava, era a pessoa mais poderosa. Ele disse: não, sou eu por acaso Deus para curar você? Quando eles foram sair para anunciar: não, mas tem um profeta. Foram ao profeta. Então vamos lá. Chegou lá na casa do profeta, o profeta nem saiu. Você já viu isso? O profeta nem saiu, está aí fora, Naamã, o grande, o poderoso Naamã. O profeta diz: olha, manda que ele vai e se lave no rio 7 vezes. Aí lá vem: olha, o profeta está dizendo para você se lavar no rio 7 vezes, e que na 7ª vez você vai ser curado. Naamã olhou assim e disse: nessa água suja desse rio, lá na universidade tem rio limpíssimo. Se fosse para me ser curado tomando banho, eu preferia tomar banho lá do que aqui. Já vê quando a pessoa, ele disse: eu pensava que o profeta ia sair, ia colocar a mão sobre a enfermidade e orar, que Deus ia me curar. Mas agora manda eu fazer isso. Eu, uma pessoa importante. Antes de uma pessoa receber uma cura, Deus quer tratar a alma dele. Porque se ele recebe a cura e não for tratado no que ele precisa ser tratado, ele vai embora. Lembra dos 9, dos 10 leprosos? Foram embora do 9, ficou só um que reconheceu que Jesus tinha feito por ele. O resto não estava nem aí, foi embora. Naamã precisava ser tratado na arrogância dele, era o que impedia ele de ser curado.
estavam pedindo Naamã de ser curado, a arrogância dele, porque ele se achava muito grande, ele se achava importante, e ele era importante diante dos homens, mas diante de Deus somos todos iguais. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus, aleluia. Deus não faz acepção, Ele não faz diferença de pessoas. Se a pessoa está bem vestida, se a pessoa está bem cheirosa, se a pessoa é cheia de dinheiro, se a pessoa é autoridade. Lá fora o juiz manda, tem tanto, uma igreja estava vendo, tinha 2 juízes. Sabe o que o juiz faz? Na igreja ele senta e ouve a palavra, porque ele é juiz lá fora. Na igreja ele está aprendendo, ele tem que se trabalhar. E eu ouvi um pastor dizendo que quando ele chegou, foi convidado para fazer uma pregação numa cidadezinha. Chegou lá um homem muito bem vestido, muito educado, chegou e disse assim para ele: o senhor quer que eu guarde essa palavra? Ele disse: não pode, o senhor eu vou acompanhar o senhor. E ele achou que aquele obreiro estava bem vestido e era um homem muito educado, que diferente dos outros. Ele disse: esse seu obreiro aí, quando chegou com o pastor, esse seu obreiro é muito educado, hein? O homem é educadíssimo, o homem de excelência. Ele disse: é juiz da cidade, aqui ele é porteiro. Glória a Deus. Aqui ele é porteiro, lá ele manda prender, lá ele manda soltar. Entendeu que é servir a Deus? Glória a Deus, Que aleluia. ele cresça e que eu diminua. Quando eu diminuo, sou sarado, sou curado, sou próspero, sou vaso, sou instrumento nas mãos de Deus. Quando ele diminui, mas não, teve que aprender. Mergulho, não, vamos lá, vamos mergulhar. Se manda fazer uma coisa difícil que não vai fazer, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo que ele pediu. Então, como eu não pedi, manda fazer uma facinha, vamos mergulhar. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada, leproso, 7. Quando o homem saiu da água, o 7º mergulho, a Bíblia diz que a pele dele era como pele de bebê. Fica bem? Pele de bebê. As mulheres entendem mais que os homens. Como é que é a pele de bebê? Macia. Macia, pelezinha fina. Foi tratado na arrogância, no orgulho, para que recebesse cura divina sobre a vida dele. Diga amém. Deus está falando aqui, diga amém. Diga: Jesus está falando. Diga: mas Jesus está falando. Eu não sei se eu não sei se é pela timidez ou se é pela incredulidade mesmo que Jesus fala. Abre sua boca, mas você é profeta. Glória a Deus. Você é profeta de Deus. Você é profetisa de Deus. Tem que profetizar. Os anjos ele colhem as palavras dos profetas e dizem amém. Quando diz amém, se realiza em nome do Senhor. Todos os pregadores estavam acrescentando a salvação os ritos judaicos, os dogmas, os costumes, o cumprimento da lei, a circuncisão, a guarda dos dias judaicos. Era assim que eles estavam chegando e dizendo: não, você não é isso que Paulo está ensinando, não. Para ser salvo, tudo bem. Jesus não reconheceu, ele fez um milagre, ele curou os enfermos, ele fez os aleijados andarem, ele curou os cegos, mas não é só isso, não. Nós temos que guardar os nossos costumes, os nossos dogmas, a nossa lei, a circuncisão, que era a aliança feita com os judeus, as nossas festas judaicas, nós temos que guardar. E a Bíblia fala de 7 festas judaicas: festa da Páscoa, festa dos pães ázimos, festa das primícias, festas de Pentecostes, festas das trombetas, festas da expiação e festa das cabanas. Ele estava olhando tudo isso aqui, é salvação. Para ser salvo não era somente o sangue de Jesus. Tem pessoas que fazem isso, tem religião que faz isso, querem acrescentar alguma coisa mais do que Jesus fez por nós. Não, para ser salvo tem que fazer isso aqui, porque senão não é só o suficiente. Olha o que está escrito em Jeremias 32,
nova aliança é isso. Porém, dentro de vós, o meu espírito. O povo se baseava pela circuncisão, que era pegar o prepúcio do membro masculino. Era uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. E agora, a nova aliança que Cristo havia estabelecido, a Bíblia diz que era maior, porque a aliança velha ficou velha. E a nova agora é estabelecida e ela é superior à velha. Romanos capítulo 12, versículo 2, mas diz assim, ó, mas é judeu o que no interior, e circuncisão o que é no coração. Olha só, o povo de Deus, judeu, o povo escolhido, mas é judeu o que é no interior, já não mais agora pelos ritos somente, pelos ritos judaicos, pela circuncisão, mas é no interior, né? A circuncisão é no coração, no espírito do homem, não na letra. Já viu dizer que a letra mata? Mas a letra não é de ensinamento, não, a letra é lei. É lei, vamos estar falando de lei. A letra mata. Não tinha condição de alguém ser salvo, ela matava. Ela só mostrava o pecado, ela só realça o pecado. A lei só realça o pecado. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A graça não. A graça é Cristo trazendo a condição de você permanecer de pé diante da vida, diante dos pecados. Pois é pela graça que nós somos salvos, e é a graça que nos faz permanecer de pé. Diga amém. Não, na lei mosaica havia 603 leis estabelecidas da Torá, sabia disso? E se alguém errasse algum, descumpria todos. Já imaginou isso? 613 mandamentos. Você tinha que cumprir 613. Se falhasse um, falharia em todo. Viu como a lei não tinha como ser salvo? A lei ninguém conseguia ser salvo. Mas ele está dizendo que agora a lei de Deus é estabelecida no coração. Como acontece a conversão? Não é no exterior para dentro, é de dentro para fora. Diga bem. Amém. É de dentro para fora. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos Libertará. libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvos, livres. Se o Filho, Jesus, no interior, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tem umas traduções que diz a palavra de Cristo. É isso que você está fazendo, amado, nessa noite. E a palavra está libertando você. Diga amém. Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 37 diz: porei a minha lei na sua mente, e escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e vós sereis o meu povo. Agora Deus está profetizando em Cristo que a nova aliança seria isso: porei a minha lei na sua mente e no coração, e eu serei o seu Deus, e vós serão o meu povo. Diga glória a Deus. Aí Paulo vai voltar a dizer: quero lembrar você mesmo que desça do céu um anjo e pregue outro evangelho, seja o que, amado? Seja o que? Anátema. Anátema, maldito. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provai se os espíritos são de Deus. Como eu provo? Duvidando? Não, duvidar não tem base. Eu provo pela Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia revela a Bíblia. A Bíblia, ela mostra ela mesma, a palavra de Deus. Provai se os espíritos são de Deus. Tem gente que diz assim: pastor, tem um obreiro ungido, no nome de Deus, ele revela CPF. Ele revela o CPF.
sei o que você prega. Você não sabe o que você prega? Ou então, pastor, tem um homem de Deus aí, um pregador, que diz, olha, ele gruda as pessoas na parede. Isso é pior ainda. Ele olha e diz, você vai ficar grudado na parede. Porque o ser humano é assim, amado. Ele gosta de ir atrás dessas papagaiadas. Isso é pior. Qual o benefício de ser grudado na parede? Traz algum benefício de eu ficar assim? Está grudado. Jesus grudou. Provai se os Espíritos são de Deus. Toda revelação, Deus está me dizendo que vai acontecer isso na sua vida, isso, coisa ruim. Se for Deus, Ele dá a revelação e dá o escape. Toda revelação tem que trazer escape. Deus só revela se Ele for revelar o livramento. Se for para revelar que você vai morrer, se for para revelar que você vai separar, se for para revelar que você vai passar um caminhão por cima de você, e não tem livramento, não é de Deus. É empolgação humana, no mínimo, para não dizer influência maligna. Para não dizer influência maligna. Diz aí, a Bíblia diz o quê? Sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Viu como as coisas de Deus são tudo certinho? Ou então a pessoa é usada e roda e pula e vira cambalhota e não sei o quê, e faz um cara de papagaiada. Eu não lembro disso. Então não foi o Espírito Santo que usou você, foi Satanás. Verdade. Porque toda vez que eu sou usado pelo Espírito Santo, eu tenho consciência do que Ele está usando e me autorizando a falar. É verdade. Eu tenho consciência. O Espírito está sujeito ao profeta. Provai se os Espíritos são de Deus. 1 João capítulo correndo. Quem está aprendendo aí, lá? Amém. Está aprendendo? Glória a Deus. Porque se você está aprendendo, a coisa está fluindo. Eu gosto de tudo que eu aprendo. Uma palavra que eu acrescente a minha fé. 1 João capítulo 2. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Não é de Deus. Se o espírito não acredita, toda profecia, toda religião não acredita que Jesus veio em carne, não é de Deus. A Bíblia está sendo, ela é taxativa isso. Mas este é o espírito, este que nega que Jesus veio em carne, é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Naquela época, o espírito do anticristo já estava no mundo. O que é o espírito do anticristo? É o espírito do engano. É o espírito do engano. E ele está dizendo que João declara que todo espírito que não declara, alguém, qualquer pessoa, qualquer religião, qualquer pregador, qualquer profeta, qualquer apóstolo que não reconhece que Jesus veio em carne, não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Caracteriza, vou encerrar, características de uma seita. Pastor, como é que eu já conheço que uma igreja é de Deus? Porque tem gente, amado, para alguns crentes é fácil isso, mas tem gente que fica meio perdido. Tem gente que é tão perdido que diz assim, pastor, eu estava ouvindo ali e o pastor falou isso. Tudo que ele falou naquele momento, às vezes sem base nenhuma, amado. E a pessoa não tem discernimento, ela não tem espírito de discernimento para entender. Primeiro porque muitas vezes não conhece a Bíblia, não tem, você só vai entender a partir da Bíblia. Característica de uma seita. O que é uma seita? Fonte de autoridade extra. Toda seita, ela prega outra fonte de autoridade extra da Bíblia. Extra Jesus. Por exemplo, a Bíblia para nós é a palavra de Deus, imutável,
não muda, é a nossa bússola, é a nossa regra de fé, é a Bíblia, a nossa regra de fé. Tudo que nós precisamos está na Bíblia. Como nos comportar, como nos agir, como nos obedecer ao Evangelho de Cristo. Mas a seita, ela vem acrescentar algo mais. Tem seita que se levanta e diz: não, a Bíblia ela é a autoridade divina, mas também precisa de um livro aqui que o profeta escreveu. O profeta escreveu também, está na mesma pé de divindade da Bíblia, da autoridade da Bíblia. É um seita. Porque não reconhece só a Bíblia como palavra de Deus, tem que colocar o livro. Conhece alguma seita assim? Sim, Eu conheço. Não vou falar aqui, mas conheço. Tem que ter um livro. Tem mesmo. Consulta a Bíblia, mas consulta o profeta. Diz que o livro que tem uma inspiração divina. Seita. É verdade. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 24, Mateus 2,4 diz assim: surgirão muitos falsos, 24, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus falou isso aqui. Mateus 24, começa aquele sermão de Jesus, começa a dar algumas orientações acerca da vida dele no fim dos tempos. Se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e ele entra, e também no meio disso, o amor de muitos se esfriarão. Tem gente que não tem mais prazer de estar na igreja, não sente mais alegria, mano. É verdade. Cristão de 10, 15, 30 anos, vai para a igreja por uma forma, para estabelecer. Eu não vou ficar em casa, porque não tem nada legal para assistir. Fantástico, não vai ser bom. Eu vou para a igreja. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A seita prega exclusividade no seu grupo evangélico. Exclusivismo, melhor dizendo. Somente o seu corpo, o grupo religioso, é portador da verdade. Os demais estão enganados. Característica seita. Prego exclusivismo. Se você não estiver aqui conosco, você não é salvo. Nós detemos a verdade. Conhece alguma seita assim? Alguma religião? Se você não estiver aqui, se você não cumprir isso aqui, você não é salvo. Aí os demais estão aí. Seita. Diz que os demais estão enganados. E eu coloquei uma coisa aqui, mas não vou nem colocar, vou falar não. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que tem seitas aí que coloca Jesus na qualidade de um anjo. Mesmo de um anjo. Mas a Bíblia diz que, a Bíblia vai ensinar que os anjos o adorem. Diga amém. Amém. A Bíblia ensina que os anjos vieram para servir a igreja e adorar Jesus. É verdade. Isaías capítulo 6. No dia que morreu o rei dos céus, eu vi um século muito alto e os anjos serafins adoravam ao Senhor e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. Os anjos adorando Jesus. E tem sempre que vem dizer que Jesus é um anjo, Gabriel. Jesus é superior aos anjos. A Bíblia vai declarar que Jesus é superior aos anjos. E em 1 João capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo. O verbo é a palavra, o verbo é Jesus. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Diga amém. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas nele. Glória a Deus. Jesus é Deus. Que desça um anjo aqui e pregue outra coisa, seja maldito. Jesus é Deus. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque não há outro mediador entre Deus e os
nomes a não ser Jesus Cristo, o homem. O que é Jesus Cristo, o homem? O que morreu, o que pagou o preço na cruz, o que foi coroado com coroa de espinho, o que foi pregado escravo nas suas mãos, nos seus pés. O que morreu? Jesus Cristo, ele é o mediador. Atos 4:12. E nenhum outro homem, nenhum outro há salvação, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Jesus, não tem outro. Se acrescentar outro, é falsidade, Verdade. é maligno. Que desça o anjo do céu para que outra coisa. Mas o Evangelho não mudou. Apocalipse 22. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se algum lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas no livro, neste livro. O que Jesus está dizendo aqui? Se alguém acrescentar toda a característica de seita, falso pregador, é acrescentar ou tirar alguma coisa. Jesus está dizendo que para esses o Senhor virá vir as pragas que estão escritas neste livro. Aí você vai ver Apocalipse, as pragas, tremendas pragas e a mesma do Egito. E se alguém tirar qualquer palavra do livro da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Só tem um caminho lá, é Jesus. É verdade. Ele é o nosso rei. Você quer vencer? Você quer prosperar? Você quer ter paz? Chegue-se com ele, aceite ele, receba ele. Ah, pastor, eu tenho Jesus, estou desviado, porque consiste em com ele, sabia? Glória a Deus. Ah, eu aceitei, e estava distante. Precisa se reconciliar. A Bíblia ensina assim também. Reconciliar de novo. Fazer novo pacto com Jesus. Ah, não, mas eu venho. E diz assim, diante dos homens, você mostrar para o Satanás que agora você está se renovando a sua fé, a sua aliança com Cristo. Diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tem alguém assim nessa noite aqui que quer reconciliar com Jesus? Ah, pastor, eu sou cristão, eu sou distante. A oportunidade está aberta. Glória a Deus. Vem aqui. Esteja enxertado na videira novamente, recebendo o Espírito Santo, a seiva de Deus, que é o Espírito Santo na tua vida. Tem alguém assim? Nós temos alguns visitantes. Você está tendo a oportunidade em nome de Jesus. Glória A a Deus. oportunidade está sendo aberta para você. Eu estou querendo encerrar, mas o Senhor está dizendo para mim assim: tem alguém assim que quer vir? Ah, pastor, está fazendo tanta coisa. Vem, está ligado à terra, está ligado aos céus, em nome de Jesus. Diga glória a Deus.